Olá para você que nos acompanha, o site Papareia News conversa a partir de agora com Glênio Freitas, ele que é presidente do Grupo de Resgate e Atendimento de Urgências da cidade do Rio Grande, que você vai passar a ouvir falar como Grau RG. E ele é o nosso convidado dentro do quadro Papareia News Entrevista. Mas antes de nós começarmos a conversar com o Glênio a respeito deste assunto extremamente importante, eu gostaria de falar a respeito deste espaço, porque certamente você está notando alguma diferença no nosso cenário. Nós estamos gravando esta entrevista no Café da Matriz, cafeteria recentemente inaugurada aqui na cidade do Rio Grande, que você localiza facilmente na esquina das ruas General Neto com Bacelar. Um espaço onde você pode reunir os familiares e também reunir os seus amigos para tomar um suco, um café e apreciar boas tortas, doces e salgadas. Nosso agradecimento especial às irmãs Débora Dutra e Kizzy Arrieche, que nos permitiram e nos cederam o espaço aqui do restaurante. Glênio, muito bem-vindo ao site Papareia News. Eu começo te perguntando sobre como e quando surgiu a ideia de criação do Grau RG. Bem, Rodrigo, a ideia original da criação do Grau RG, ela veio do nosso amigo Daniel Bittencourt, que já tendo morado em outros municípios aqui do estado, onde tinham grupos semelhantes, dedicados ao resgate ao trauma, até por uma situação particular daquelas localidades, por não existir um serviço de SAMU, ou por existir serviços deficitários, E ele vindo para Rio Grande, ele trouxe essa ideia, nos propôs, isso foi em janeiro deste ano, pela primeira vez ele nos trouxe a ideia, nos convidou para participar desse projeto. Uma ideia que no início pareceu assim um tanto difícil de implantar, mas que gradativamente, na sequência, fazendo reuniões e convocando amigos, a gente obteve uma adesão bastante significativa. Bom, Glênio, para o pessoal entender, tu também atuastes como secretário executivo da Defesa Civil do Rio Grande, né? Exato. A minha participação, minha atividade final dentro do município, na prefeitura, onde eu laborei pelos 35 últimos anos, foi na frente da Defesa Civil, onde eu tive uma larga experiência trabalhando com grupos de voluntários, na oportunidade do auge que a Defesa Civil que foi construída, nós chegamos a ter 6 grupos de voluntários, com expertises específicas que eram úteis para nós, para a Defesa Civil. Então isso fez com que o Daniel, na oportunidade, nos convidasse, para defender junto com ele essa proposta, esse projeto, por esse lado de já termos trabalhado bastante com voluntários. Ou seja, é uma situação que te traz um certo conforto para atuar, porque já é da tua área de atuação, né? Exato. O fato de ter trabalhado com voluntários na Defesa Civil facilitou bastante esse trabalho, porque nos fez ver e conhecer como funciona esse lado, porque uma coisa é tu trabalhar junto a uma equipe contratada, onde eles são remunerados, têm funções específicas, eles respondem a um estatuto, a um regimento de trabalho e devem seguir aquelas normas, devem cumprir horários, não têm direito a dizer se querem ou não fazer, eles são obrigados por causa da condição laboral que eles têm. E em se tratando de voluntários, tudo muda, Você tem que se lembrar que a pessoa está dando o seu tempo, ela está dando o seu trabalho, é uma doação, então você tem que aceitar na forma, na quantidade e no tempo que a pessoa pode disponibilizar isso para você. E de que maneira que o Grau está estruturado atualmente, Glênio? Olha, no momento, como foi mencionado, essa ideia nasceu em janeiro e em maio nós fizemos as nossas primeiras reuniões buscando captar adesões de outras pessoas que comprassem a ideia desse projeto, e agora a gente culminou ao longo desse ano esse processo de captação de voluntários e culminou agora em novembro, dia 15 de novembro, para ser mais exato, uma data bastante significativa. Nós fizemos a Assembleia Geral de Fundação do Grau, E aí, então, foi fundada a associação. Nós estamos agora na fase de fazer os registros perante o cartório de títulos e documentos. E hoje a nossa organização tem uma estrutura. Nós temos um conselho diretor, um conselho fiscal e um conselho técnico.
né, constituídos e eleitos nessa Assembleia para dirigir o grau pelos próximos anos. Bom, você deve ter percebido que é um assunto extremamente importante aqui para a cidade do Rio Grande, e o que a gente pode frisar, né, Glênio, que é um serviço que vem para complementar o atendimento de urgências e emergências aqui na cidade, porque atualmente esse serviço ele é realizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, conhecido como SAMU 192, e também o Serviço Municipal de Urgências, que é mantido pelo município. Então, nessa situação toda não tem nada de concorrência, e sim uma forma de auxiliar e colaborar. Perfeito, essa tua colocação ela é assim, exata naquilo que a gente quer que as pessoas, que a comunidade, as autoridades locais entendam. Nós, antes mesmo da formalização do grupo, enquanto associação, nós efetuamos uma visita ao secretário municipal de saúde. Quando nós apresentamos a nossa proposta, nós expusemos quem eram os componentes do grupo, quais eram os propósitos, e deixamos claro ali naquele momento que nós não estávamos com a intenção de criar esse grupo como uma forma de crítica, de mostrar que há essa ou aquela deficiência. A gente sabe que situações para um município do porte como o do de Rio Grande, por mais serviços, por mais atendimentos que eles tenham, sempre haverão falhas, sempre haverão problemas. E o nosso foco é prestar esse apoio, né, a essas instituições oficiais que atendem estas situações. Então, em assim fazendo, nos apresentamos ao secretário municipal de saúde, o Michael Lemos, que nos atendeu de uma forma muito elegante, muito atenciosa, nos deu a total acolhida, né, e isso nos reforçou no propósito de levarmos adiante essa proposta. Bom, certamente quem está nos acompanhando nesse momento, e eu também tenho essa dúvida, vou te fazer o questionamento, Glênio, se ele vai ser operado de maneira voluntária, de que maneira que ele vai ser mantido? Isso é uma questão bastante importante, e é bom que tu faças essa pergunta, porque já é uma forma de levarmos à comunidade que nos assiste esta informação. A nossa atuação enquanto grupo voluntário só será viável, ela só terá sustentação se a partir da comunidade, de pessoas privadas, de empresas, de órgãos públicos, nós obtivermos os apoios para os recursos necessários. E não são poucos, né? São muitos recursos que serão necessários para colocar esse grupo de pessoas, esse grupo de voluntários na ativa efetivamente. Precisaremos de doação de empresas, de patrocínios, parcerias com órgãos públicos. Tudo será muito bem-vindo porque insumos serão necessários. Nós vamos precisar necessariamente de uma ambulância, nós vamos precisar necessariamente também de uma base operacional, e tudo isso são coisas que nós já estamos correndo atrás, buscando obter esses apoios, essas parcerias, mas é importante que isso fique frisado, né? Sem essa parceria com a comunidade, nada pode ser levado adiante. E você já tem uma estimativa de quanto vai ser esse custo para vocês, mensal? Nós ainda estamos na fase de levantamento desses custos, né? Como eu te falei, além do Conselho Diretor e Conselho Fiscal, foi nomeado também um Conselho Técnico dentro do nosso grupo, e os membros desse conselho, eles estão imbuídos de, nesse momento, fazer um inventário de tudo que é necessário, né, para esse grupo entrar em ação, principalmente aquilo que é necessário para a parte operacional, né, para ir lá na rua e mostrar a cara, a partir da ambulância, os insumos que tem que ter dentro da ambulância, os custos fixos de manutenção, né, inclusive, já que serão efetuados plantões nos finais de semana, inclusive a alimentação dos voluntários que estarão nesse dia, nesse momento, prestando seu serviço graciosamente para a comunidade. Bom, e no dia da gravação dessa entrevista, quantas pessoas já fazem parte do Grau RG? Nós já temos cadastrados mais de 60 pessoas, 64 aproximadamente hoje. E temos algumas pessoas que estão ainda em busca de conseguir obter e trazer para nós os documentos que nós estamos solicitando para efetuar os cadastros respectivos. Bom, e quem tiver interesse em chegar e colaborar com o Grau,
Vai ser feita uma seleção por nível de profissão, quem é que atua, quem trabalha na área da saúde vai ter mais vagas disponíveis, ou essa é uma questão que engloba todas as áreas profissionais? Perfeito essa colocação, até para desmistificar, Rodrigo, pode as pessoas que estejam nos ouvindo achar que precisa ser um iniciado, precisa ser da área da saúde. Não é necessário. Nós temos técnicos com expertise mais do que suficiente para fazer uma capacitação interna, esse é o nosso propósito, fazer uma capacitação interna, nivelando todos os nossos voluntários, porque nós temos alguns que já são profissionais prontos dessa área de resgate, alguns estão se iniciando e outros sequer tiveram alguma experiência, mas têm a vontade de participar e de colaborar. Tá? Então, não há necessidade de uma formação prévia, não há necessidade de já ser da área da saúde, basta que a pessoa tenha disponibilidade de tempo, tenha a vontade de contribuir, ela pode contribuir. E importante lembrar também, Rodrigo, que dentro de um grupo do porte como esse que nós estamos montando, há também atividades outras que não as de resgate. Nós vamos precisar de pessoas que trabalhem na parte burocrática, no controle, na recursos humanos, na elaboração de plantões, na elaboração de escalas e uma série de atividades outras que também poderão ser executadas por aqueles voluntários que querem contribuir, porém não são resgatistas ou não têm essa afinidade final. Muito bem, você que está nos acompanhando nesse momento, daqui a pouco eu vou pedir para o Glênio passar as formas de contato do Grau RG. Se você tiver interesse de colaborar nessa área operacional, realmente no atendimento de ocorrências quando o serviço estiver em operação, ou se quiser colaborar de alguma outra forma. Já já ele vai nos trazer essas formas de contato. Glênio, uma outra pergunta que eu gostaria de te fazer é a respeito da realização de uma reunião que vocês fizeram no município de Pelotas com uma empresa da área da saúde. Queria que tu falasse para o pessoal que está acompanhando a entrevista nesse momento o que foi debatido nesse encontro e quais foram os resultados obtidos. Exato. Na semana passada, nós tivemos uma agenda lá no município de Pelotas com uma empresa que se mostrou sensível a formar uma parceria com o Grau, né? Um dos técnicos da nossa equipe, ele atua junto a essa empresa, levou ao conhecimento do empresário, né? E essa empresa, ela atua na área da segurança, ela presta serviços de transporte e remoção de pacientes com ambulâncias, né? E ela tem disponibilidade de veículos e haveria sido detectado uma possibilidade, isso ainda está no campo da negociação, certo? Há grandes chances de que se firme uma parceria com essa empresa, né? A VIP Saúde, e que através dessa parceria passemos a ter à nossa disposição uma ambulância que é, digamos assim, o veículo principal de todo o nosso processo. Pessoas nós já temos em quantidade suficiente, precisamos de um veículo para que possamos nos deslocar e fazer os atendimentos necessários, né? E esta reunião ela foi muito positiva, nós conhecemos a VIP, fomos apresentados à equipe, como é a sistemática de trabalho. Eles também ficaram sabendo como pretende funcionar os nossos plantões, os nossos atendimentos, a nossa área de abrangência, né, também foi questionado isso, e eles vislumbraram no Grau RG uma possibilidade de trazerem para o município de Rio Grande uma maior visibilidade da empresa deles, né? Então essa parceria ela pode se concretizar, trazer bons resultados para ambos os lados. Bom, tu tocastes na situação envolvendo a área de abrangência do Grau a partir do momento em que entrasse em operação. Qual vai ser a área de atendimento de vocês? Bem, a nossa associação, uma associação genuinamente rio-grandina, então a nossa área de abrangência de atuação será o limite do município de Rio Grande, né? Essa questão foi questionada pelo Roger, né, que é o proprietário da empresa, e nós de pronto respondemos para ficar claro, né, que nós não tínhamos, pelo menos não nesse primeiro momento, uma expectativa de atuar fora desses limites da nossa cidade, né, que para nós já é digamos assim, um plano muito auspicioso. Essa próxima pergunta que eu vou te fazer talvez soe para quem está nos acompanhando
estranho, porque vocês estão começando um serviço, estão com a ideia de implantar um serviço de resgate aqui na cidade, mas uma ambulância seria suficiente para vocês conseguirem atender da forma como esperam? Eu te pergunto porque o SAMU hoje conta com 2 ambulâncias e passa por problemas muitas vezes no que diz respeito à quantidade de vítimas para atendimento. Perfeito. A questão é o seguinte, você bem lembrou, né? A SAMU possui 2 ambulâncias e às vezes ela se vê apertada, né? Lembrando que foi mencionado no início dessa nossa conversa, né, o GRAU ele não é uma entidade que visa prestar um serviço independente. Nós seremos uma entidade de apoio aos órgãos oficiais já instalados, já instituídos, e obviamente seremos um órgão de apoio, né, uma ambulância a mais a prestar apoio aos serviços prestados pela SAMU e SMU. Quer dizer, a tendência é que os nossos acionamentos, os nossos chamamentos, venham da própria SAMU, quando eles estiverem com uma situação, uma dificuldade por um excesso de ocorrências ou até por deficiência de viatura num determinado momento, que a gente sabe que problemas mecânicos acontecem, né? E então nós estaremos ali como um elemento a mais, uma ambulância a mais a ajudar no aporte a esses atendimentos. É óbvio que uma ambulância é a nossa expectativa inicial, mas na tendência, esse projeto crescendo e tendo, eu acho, e todo mundo vê, todo mundo com quem a gente conversa vê assim também, uma proposta muito simpática. Não vi ninguém até agora dizer assim, ah, não, isso não é necessário, ah, não, isso não é interessante. Não, todo mundo que vê e conversa conosco sobre esse projeto, eles veem isso com muito bons olhos, com muito bom grado, nos elogiam pela iniciativa, nos dão estímulo para que a gente siga em frente. Isso nos dá a convicção e a certeza de que mais adiante, num futuro próximo, se Deus quiser, a gente possa ter uma segunda ambulância, quiçá uma terceira, né? Mas sempre lembrando, nós seremos um serviço de apoio aos serviços já existentes. Então nós estamos somando a esses que já existem algo mais em termos de recursos para atendimento às urgências que ocorrerem. Glênio, tu tens informações de grupos semelhantes aqui na nossa região ou o Rio Grande seria pioneiro? Mais uma vez pioneiro. Olha, Rio Grande, aqui na Zona Sul, ele pode ser considerado pioneiro nessa proposta. Existem grupos semelhantes, inclusive nós nos espelhamos muito nesse, mas é na região da Grande Porto Alegre, nos municípios do entorno ali de Porto Alegre e também no estado de Santa Catarina. Mas na região sul, pode ter certeza que o GRAU é pioneiro nessa proposta. Perfeito. Um outro questionamento que eu tenho para te fazer é o seguinte, vocês pretendem realizar cursos de capacitação para a população também? A nossa proposta inicial é capacitar inicialmente os nossos membros, os voluntários que conosco atuarem, né? Num futuro, a gente estando estabilizado e o grupo estando todo capacitado, nós podemos também vir a prestar esse serviço para a comunidade em geral. Talvez venha a existir ou já exista contatos com a Cruz Vermelha para esse tipo de capacitação? Não fizemos nenhum contato formal e oficial. Já conversamos alguma vez com o presidente da Cruz Vermelha, mas nada formal nesse propósito. Até porque hoje temos a capacidade de fazer, de executar esses treinamentos, essas capacitações com as equipes próprias. Nós temos dentro do nosso quadro, um cabedal de técnicos e profissionais que nos dá respaldo para nós montarmos o próprio curso sem a necessidade de contar com apoio dessa ou de qualquer outra instituição. Mas parcerias sempre são bem-vindas, né? Uma outra, digamos assim, um outro propósito desse nosso grupo, que eu gostaria de chamar a atenção aqui, Rodrigo, é o seguinte, é que nós pretendemos trabalhar também como propósito secundário, né? O propósito principal é o resgate ao trauma, mas nós temos um propósito secundário que é desenvolver no município a cultura da prevenção e da segurança. De que formas nós pretendemos isso? Dentro do nosso grupo de voluntários, que já é um grupo extenso de pessoas, né? Hoje já somos 64 e em vistas de crescer esse número, nós temos muitos técnicos, muitos profissionais que estão se dispondo a formar uma equipe, um grupo de palestrantes, e nós queremos levar escolas, principalmente as escolas da rede do primeiro e segundo grau, né, mas também a outros
ambientes como universidade, associações de moradores, condomínios, empresas, ou seja, o ambiente que nos acolher, nós estaremos lá para ministrar palestras de âmbito que visem a criação da cultura da prevenção e da segurança, né? Primeiros socorros, combate a incêndio, segurança no lar, segurança no trânsito, segurança no ambiente laboral, todas essas palestras que visem avivar e salientar para as pessoas a necessidade de elas estarem alertas aos riscos que estão convivendo conosco no nosso dia a dia. Só com isso nós teremos então uma comunidade realmente segura. Nós estamos conversando com Glênio Freitas, que é presidente do Grupo de Resgate e Atendimento de Urgências da cidade do Rio Grande, que você, no futuro bem próximo, vai passar a ouvir falar como Grau RG, e que vai atuar, então, no suporte, no atendimento dos serviços como o SAMU e também o Serviço Municipal de Urgências no atendimento de ocorrências. Glênio, o que está faltando para que o Grau entre definitivamente em funcionamento? Como eu mencionei anteriormente, nós estamos agora na fase de fechamento de documentos para fazer o nosso registro perante o cartório de títulos e documentos, que é um passo indispensável para toda e qualquer associação, né? Então nós estamos nessa etapa. Uma vez formalizado este processo de registro, nós podemos, após isso, ter um CNPJ e aí sim ter os documentos mínimos necessários para formar parcerias. Por exemplo, essa iniciativa de visitarmos uma empresa no município de Pelotas, ela foi como assim, nós apresentarmos o nosso primeiro cartão de visita, conhecer a empresa, nos darmos a conhecer, mas a formatação ou não de uma parceria com essa empresa, ela passa por essa necessidade de registro. Nós temos que ter documentos para sermos de fato uma entidade, que ainda estamos nesse processo, né? Formar parcerias, nós já temos promessa, né, de parceria junto à própria Secretaria Municipal de Saúde, que nos brindou com uma recepção maravilhosa e nos prometeu aporte de recursos, insumos que possam nos dar digamos assim, esse suporte inicial para entrar em ação, né? Então, a busca de parceiros, tão logo vencida a etapa de registro da entidade, é o primeiro passo a ser cumprido, né? Bom, observando essa questão do trâmite cartorário e a criação da personalidade jurídica do Grau, a gente pode fazer uma previsão de que talvez no final do primeiro semestre do ano que vem, ou segundo semestre, vocês já estejam em atuação? Nós temos, entre estes dois instantes, nós temos ainda que passar por um processo de nivelamento e capacitação dos nossos voluntários. Como eu te falei, nós temos alguns voluntários que ainda não tiveram uma mínima experiência na área, enquanto nós temos outros que estão altamente capacitados, que dão cursos pelo Brasil inteiro, inclusive, né? São os dois membros do nosso conselho técnico. E nós temos que fazer esse nivelamento, essa capacitação, para que quando coloquemos a cara na rua, os nossos profissionais eles estejam preparados dentro dos protocolos internacionais de atuação em urgências e emergências, para que não saiam aventuras, que o pessoal não se sinta inseguro diante daquele voluntário. Ele saiba que o fato de ser voluntário não desqualifica ele enquanto profissional, porque muitos são profissionais. Nós temos dentro dos nossos quadros membros do Corpo de Bombeiros, membros da Brigada Militar, profissionais do Hospital Universitário, profissionais da Santa Casa, assim como técnicos de outras áreas, de bombeiros civis, ou seja, nós temos profissionais bem qualificados que vão transmitir esses ensinamentos, essa capacitação para os demais, para os que são iniciantes, né? E nós temos que concluir esse processo. Mas eu diria que o final do primeiro semestre pode ser digamos assim, uma data bem factível. Eu acho que a gente vai correr no sentido de conseguir isso, né? É muito importante, Glênio, essa tua colocação a respeito das pessoas que fazem parte do quadro hoje do Grau, até mesmo para desmistificar aquela ideia de é voluntário, eu não sei quem é que está trabalhando nesse grupo. Então vocês têm realmente um quadro bastante qualificado de profissionais. Certo que sim, e isto foi o que garantiu uma boa acolhida por parte do secretário de Saúde, quando ele viu ali os profissionais que estavam envolvidos junto conosco na proposta, né, e ele teve a certeza de que aquilo que estava diante dele era uma boa iniciativa, era uma iniciativa séria,
Até porque nós vamos estar lidando com a vida e a saúde das pessoas, nós não podemos ser irresponsáveis, nós não estamos indo ali para brincar ou para mostrar que sabemos, nós estamos ali para fazer. Muitos já atuam na área, sabem, já têm expertise, né? Os que ainda não têm essa expertise vão adquirir, vão estar junto com os melhores e vão gradativamente adquirindo essa experiência. Então, a seriedade, a responsabilidade pelo bom atendimento é a nossa premissa maior. Sem isso, nós não vamos à rua. Bom, Glênio, e as formas de contato com o Grau RG? Justamente para quem está acompanhando e está interessado em já começar a colaborar com vocês. Bom, nós temos a seguinte forma, nós temos uma página no Face, que é só entrar no Face ali e procurar Grau RG, né? Já vai achar de primeiro. Ali tem os nossos telefones de contato, ali tem os contatos através dos membros do grupo. Todo e qualquer membro do grupo está apto e autorizado a fazer contatos, a mostrar o que é essa proposta e trazer novos voluntários. Isso vem acontecendo diariamente, né? Vários colegas nos trazem a indicação: olha, tem um colega meu que está interessado, eu falei sobre ele, sobre a proposta, o que nós fazemos? De imediato nós fazemos contato com a pessoa, passamos cópia do nosso estatuto, passamos cópia da nossa missão, visão e valores e explicamos os propósitos, a proposta de funcionamento do grupo. A pessoa, entendendo e aceitando a proposta inicial que é apresentada, ela é adicionada ao nosso grupo no WhatsApp, onde a gente faz a nossa comunicação diária, né, e já se inteirando dos assuntos, né, e logo em seguida a gente já vai pedindo que a pessoa colha os documentos necessários para a gente fazer o registro, e assim fica muito fácil, né. Vocês já chegaram a pensar na área onde vai ser construída a base do Grau? Esta é um assunto que está em negociação. Nós temos umas tratativas já em andamento junto a um órgão público que está acenando favoravelmente para nos acolher, porque nós não precisamos de muita coisa, Rodrigo. Um espaço de pequenas dimensões já dá bem, atende bem às nossas necessidades, porque nós precisamos de uma escrivaninha normal, onde se possa colocar um telefone para fazer o atendimento de chamados, né? Uma sala ou duas que sirvam para alojamento dos voluntários naqueles dias dos plantões. Lembrando aqui que os plantões do Grau serão sempre nos finais de semana, certo? No Grau não tem como premissa atender de segunda até sexta, ele atende de sexta-feira até segunda-feira de manhã. Por que disso? Primeiro porque é um serviço voluntário, né? E foi escolhido esse intervalo por ser os momentos onde acontecem o maior número de acidentes, né? Infelizmente, nas festas, finais de semana, as pessoas às vezes extrapolam e se veem vítimas de acidentes automobilísticos. Mas voltando à questão do espaço, então um espaço que comporte isso, né? Um alojamento para 4, 5, 6 pessoas pernoitarem, né? Uma sala com uma escrivaninha onde possa ser colocado a agenda para atendimento, telefone, e mais um espaço para fazer uma copinha, um local para uma refeição. Em princípio, uma situação modesta como essa nos acolhe. Óbvio que a gente anseia coisas maiores e melhores num futuro, né? Mas vamos começar gradativamente, passo a passo, um degrau de cada vez, até que cheguemos ao patamar mais alto. Talvez eu esteja dando um passo maior do que a perna, vamos dizer assim, na questão dos meus questionamentos, mas eu gostaria de saber também, Glênio, como é que vai se dar o contato das pessoas que vão solicitar o atendimento de vocês? Vai ser por alguma espécie de número gratuito? Vai ser um telefone fixo, um celular? Vocês já estão também tratando essas questões ou ainda é muito cedo isso? Nós já temos, digamos, uma visão de como isso vai se processar, até mesmo pelo fato que eu mencionei minutos atrás, né? Existem alguns grupos semelhantes a esse no estado, né? E até fora dele, e nós nos espelhamos nesses grupos. Então nós estamos vendo o que eles fizeram, o que deu certo, estamos tentando copiar e replicar aqui no nosso município, assim como também aquilo que eles já testaram e não deu certo, nós estamos com mais cautela, né? E nós não queremos inventar uma roda nova. Nós estamos apenas adaptando as situações ao nosso município, ao nosso caso presente. Os chamamentos poderão partir de qualquer cidadão, mas a gente tem, a exemplo do que acontece nos outros municípios, a convicção de que o maior percentual dos chamados serão realizados pelos órgãos oficiais,
bombeiros, brigada, polícia rodoviária e a própria SAMU, que poderá nos acionar quando ela estiver impossibilitada de atender, entendeu? Então nós temos a expectativa de termos os nossos números, né, se possível um fixo e também um celular, para que possam ser efetuados esses chamamentos. Pois é, importante e bacana essa questão do próprio contato ser realizado pelos órgãos, né? Os órgãos já vão fazer o contato, vão indicar para vocês que estão realmente precisando desse suporte, e aí vocês também vão dar essa... É o mais comum, né, Rodrigo? Porque normalmente quando ocorre um acidente, né, e quando há uma urgência, chegam, são chamados esses órgãos oficiais, né? Se é um acidente na estrada, geralmente envolve a polícia rodoviária, né? Sendo dentro de uma área urbana ou dentro de uma residência, são chamados bombeiros ou a SAMU, e esses órgãos, na medida que eles necessitarem do nosso apoio, eles vão nos acionar. E é importante também dizer o seguinte, esse que eu vou falar agora também foi outro resultado muito positivo que tivemos quando efetuamos visita ao secretário de Saúde. Ao expormos o projeto, ele ficou encantado com a proposta, ficou bastante feliz em saber que um grupo de pessoas estava focadas em colaborar nesse processo da forma como nós estamos nos propondo. Ele, uma vez senhor das informações que nós ali levamos, ele nos afiançou, nos fez a promessa que uma vez concluída a parte de registro e o grau esteja em status legal de operação, ele vai incluir o grau RG na rede municipal de urgências e emergências. Ou seja, nós não seremos um apêndice, um grupo de voluntários malucos lá que estão loucos para entrar na cena onde tem acontecido um desastre. Nós seremos oficialmente apresentados e informados aos órgãos oficiais, né? Esses que eu já mencionei, né? Brigada, bombeiros, polícia, polícia rodoviária, SAMU, todos vão ter os nossos contatos, o conhecimento do nosso grupo, e sabendo que estamos devidamente legalizados e habilitados a apoiá-los nessas ações. Isso, digamos assim, além de facilitar a nossa entrada no cenário, ela garante também que nós estamos ali com a anuência da autoridade maior de saúde do município, e não apenas na forma assim, ó, de intrometido, de voluntário que chegou na cena e quer dar um pitaco. Muito bem, você acompanhou então as primeiras informações acerca do grupo de resgate e atendimento de urgências da cidade do Rio Grande, o Grau RG, que está em fase de criação de personalidade jurídica para talvez até o final do primeiro semestre do ano que vem entrar em funcionamento e passar a atuar junto com os órgãos de urgência e emergência, né, do socorro em ocorrências desse tipo aqui na cidade do Rio Grande. Glênio, te agradeço desde já pela oportunidade da gente poder falar um pouco a respeito do Grau e abro esse espaço final para as tuas considerações. Rodrigo, na verdade quem tem que agradecer aqui sou eu, o Daniel, o Everton, que são os meus colegas e parceiros, né, nesse propósito de criação do Grau, né, e todos os nossos demais voluntários, porque o espaço que tu nos abres é extremamente importante. Sem que nós consigamos dar a visibilidade que o Grau necessita, os nossos propósitos não terão êxito. Não adianta nós termos tido assim, ó, uma aceitação muito boa por parte do secretário da Saúde, que possamos vir a ter uma aceitação muito boa do pessoal da SAMU, da Brigada Militar, Bombeiros, Polícia Rodoviária e outras organizações, se nós não tivermos o respaldo da comunidade, né? A comunidade tem que, em primeiro lugar, saber que o Grau já existe, saber que o Grau é sério, que o Grau é uma entidade, uma organização que visa atendimento a urgências, principalmente aquelas da área do trauma veicular. Estaremos colocando também à disposição para uns outros atendimentos, por exemplo, quando uma ocorrência maior acometer o município, a Defesa Civil precisar, estaremos à disposição. Outras urgências que não sejam relativas a um trauma veicular, também estamos nos colocando à disposição, inclusive para essa fomentação da formação de uma cultura da prevenção no município, também estamos à disposição. Então é importante que a municipalidade, a comunidade, saiba que existe o Grau, saiba que é uma organização séria, formada por profissionais capacitados e disponibilizados para fazer o seu melhor pela comunidade, e que
antes e acima de tudo a comunidade tem que nos aceitar, nos acolher e nos oferecer o suporte que nós precisamos para dar em retorno o trabalho que nós vamos oferecer. E apenas para complementar, Glênio, esse espaço dado ao Grau, ele não se fecha com essa entrevista. Nós estamos à disposição para a divulgação de todas as atividades atinentes ao grupo e também, se possível, para acompanhar os treinamentos dados em um primeiro momento à equipe e depois para os integrantes da comunidade que, lógico, tiverem interesse em atuar no Grau. Certo que sim, Rodrigo, eu firmo aqui com vocês o compromisso, né, de sempre levar a vocês a informação digamos assim, dos passos e avanços que nós tivermos ao longo desse processo. Tão logo formalizada essas parcerias que estão em andamento, uma para termos uma ambulância, outra para termos uma base, voltaremos a vocês para trazer essa informação, para que a comunidade saiba através de vocês em primeira mão isso, né, porque vocês estão sendo nossos o primeiro órgão que nos procura e nos abre esse espaço, então seremos reconhecidos a isso, né? Estaremos sempre junto com vocês quando tivermos alguma novidade que seja relevante para a comunidade. Muito bem, este foi Glênio Freitas, presidente do Grupo de Resgate e Atendimento de Urgências da cidade do Rio Grande. Como dissemos, ele possui uma ampla experiência após ter atuado como secretário executivo da Defesa Civil aqui da cidade do Rio Grande, que vai com toda certeza pegar todos esses ensinamentos e aplicar dentro do Grau RG. E você acompanhou mais um quadro Papareia News Entrevista. Eu gostaria de registrar também que está presente, junto à nossa entrevista, o Daniel Bittencourt, que é vice-presidente, né, Glênio? É o vice-presidente da organização e, como eu mencionei no início, né, foi o mentor dessa ideia, ele que já viveu essa história em outros municípios do nosso estado, tendo participado na fundação, na formação de outros grupos semelhantes a esse. Ele veio para Rio Grande e viu aqui o nicho, um espaço fértil para que aqui também se criasse um. Apesar de termos um bom serviço de SAMU em funcionamento, um bom serviço de SMI em funcionamento, ele viu que mesmo esses serviços em funcionamento ainda havia espaço para a gente contribuir com essa proposta. Perfeito. Um agradecimento também à administração do Café da Matriz, nas pessoas da Débora Dutra e também da Kise Arrieche, que são as proprietárias deste local. E fica o convite para você que acompanhou essa entrevista também vir conhecer a estrutura do Café da Matriz, provar um ótimo café, tomar um suco e também provar tortas doces e salgadas. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá!